Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê a capacidade e a visão clara do Teu desejo para a igreja nos próximos anos. Aqui estão irmãos e irmãs que desejam contribuir com sonhos. Pessoas que são igreja, pessoas que são parte da igreja, são igreja do Senhor, cada um de nós. E nós te agradecemos por isso e desejamos a direção do Senhor nesta hora. E abençoe também irmãos que queriam estar aqui conosco, mas por causa de muitos compromissos não puderam se juntar a nós, se engajar nesse trabalho, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a bênção do Senhor. Amém. O Rafael, cadê o Rafael? Tá, está aqui. Vamos aproveitar uma música para preparar o nosso coração. Graças e paz, irmãos.
Louvado seja Deus. Ó, gente, eu estou comportadinho falando de máscara, porque o microfone está mudado. Mas é tanta coisa aqui na orelha que se é pouca orelha para um monte de coisa que está aqui, né? Por isso eu não tirei a máscara. Vai ser na hora que eu for falar mais, eu vou tirar a máscara. Que eu não consigo falar de máscara por muito tempo. Muito bem. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é bater papo, ter ideias, é ter sonhos juntos, é estimular vocês a terem sonhos com a igreja. O que a igreja está fazendo aqui? A igreja vai fazer 100 anos, daqui a 2 anos, né? Mas eu vou muito mais além. Daqui a 10 anos, que igreja que nós vamos deixar para o Davi, para a Alice, para o Pedro, para o João? Qual é a igreja que nós vamos deixar para essa galera, né? Eu falo porque a gente não é infinito, né, gente? E eu já com 30 e poucos anos de ministério, já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha quando comecei com 24 anos de idade, né? Então, dificilmente vai ser a mesma coisa, né? Mas a igreja continua, porque ela é de Jesus, ela não é minha. Mas nós temos que preparar a igreja com essa visão para o futuro. Então tá, hoje eu convidei o Ramon, isso mesmo, o professor Ramon, para compartilhar com a gente agora à noite. A ideia é a seguinte: o Ramon vai fazer um compartilhar, mas ele disse para mim que ele não aceita falar sozinho, que ele vai estimular vocês a interagirem. Vai ter uns microfones aí que podem... Não se preocupe que o microfone vai estar devidamente higienizado com álcool e tal para vocês. O Ramon vai estar com o microfone, mas se alguém quiser interagir, fique à vontade. Ele prefere que seja assim. Talvez a gente tenha que diminuir um pouco a iluminação, vai poder? Aí eles estão gravando para as pessoas, para depois a gente ter o material disponível para os irmãos que queriam participar, mas não puderam participar nessa noite, né? Então ele vai dar uma palavra, vamos fazer um pit stop, assim que o Ramon terminar a palavra dele, a gente dá um pit stop para um coffee break, um cafezinho, aí, um lanchinho que as diaconisas já providenciaram, né? E nós vamos manter as mesas separadas para a gente não estar esbarrando um no outro, aí tem que ter muito cuidado nisso, tá, gente? Não podemos ficar juntos ali, principalmente porque vai estar sem máscara, comendo ou bebendo alguma coisa, então nós vamos ter que ter cuidado com isto, para evitar qualquer atropelo no nosso objetivo de hoje. Então a ideia é essa. Ramon, Deus abençoe, Deus te use e que o Espírito Santo seja nos dê sabedoria. Desafio aceito, pastor. Eu sou movido a desafios e não ia ser diferente nesse. Primeiramente, boa noite. Eu falei com o pastor, aceitei esse desafio e a gente vai falar muito, é um tema que eu gosto bastante, que é assim, eu vivo isso, né? Então é um tema que eu vou linkar bastante coisa com o que a gente tem vivido, eu e a Rafa, na nossa empresa. Então, assim, eu acredito que eu vou trazer alguns pilares para vocês de como a gente pode ser uma igreja relevante nesse tempo de informação. E eu vou trazer alguns questionamentos e eu gostaria muito da participação de vocês. Que não seja uma palestra, tá? Que seja um bate-papo. Espera aí. Então, primeiramente, eu queria agradecer o pastor pelo convite e realmente é um desafio. Eu sou um cara comunicativo, mas assim, vim fazer palestra, fazia tempo que eu não via, então é um desafio. Como eu gosto de desafio, aceitei já de primeira.
E eu estava me recordando, muito legal, a última vez que eu estive aqui na frente foi quando eu pedi essa preciosidade em casamento. Quem não lembra, esse vídeo está no YouTube. Lá se vão 7 anos, o tempo voa realmente. E foi uma das melhores escolhas da minha vida, então é isso aí. E como eu falei para vocês, eu acredito muito na troca de experiência. Quando uma pessoa fala só e todo mundo escutando, eu até vou trazer esse tema, que quando uma pessoa fala e só todo mundo escuta, ninguém aprende. Então eu quero essa troca, tá? Eu trouxe um dado para comprovar isso aí para vocês, de como o nosso cérebro aprende. Então, quando a gente fala, quando a gente lê, a gente absorve somente 10%. Quando a gente ouve, que é o caso de eu falar e vocês só ficarem ouvindo, a gente absorve 20%. Então é muito pouco. Quando a gente observa, a gente absorve 30%. Quando a gente assiste, a gente absorve 50%, que é o assistir, o ler e o ouvir. E quando a gente debate, aí as médias vão crescendo, 70%. Quando a gente pratica, 80%. E quando a gente ensina, 95%. Então, na verdade, quem vai estar mais aprendendo aqui sou eu. Então, assim, é um aprendizado total para mim estar passando informações para vocês. Quando a gente fala em como sermos uma igreja relevante nessa era que a gente vive de muitos desafios, aí, de muita informação, eu falei com o pastor Elias, falei com alguns pastores e eu consegui encaixar 3 pilares que eu vejo assim importantíssimos que a gente precisa discutir. O primeiro deles é a quebra de paradigmas. E eu vou falar muito sobre quebra de paradigmas. O tempo e a informação, eu não sei para vocês, depois eu quero ouvir até a opinião das pessoas mais velhas, como o tempo dos nossos dias estão passando rápido. Assim, parece que não tem mais as mesmas 24 horas. Eu quero escutar de vocês aí se nos tempos antigos eram assim ou se não. E eu trouxe alguns pilares, que é a minha visão de como a gente ser uma igreja mais relevante. Eu vou trazer uma passagem para vocês de Atos 9 a 16. Eu trouxe o texto aqui, mas quem tiver com Bíblia pode abrir aí. Atos 9, 16. O microfone tá bom? Tá? Atos 9, 16. Então eu vou fazer a leitura para vocês. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho. Já perto de Jope, Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas. Animais de 4 patas, espera aí. De voz que dizia, de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Eu já cheguei quebrando um paradigma aqui, que eu trouxe uma versão nova da Bíblia, que eu gosto muito mais de utilizar, porque é muito mais fácil o entendimento. Nesse texto, bastante conhecido aí, Pedro tem que quebrar vários paradigmas. Para quem não sabe, Pedro era um judeu
fervoroso e os judeus tinham algumas regras muito severas. Então, o primeiro paradigma que Pedro teve que quebrar foi o seguinte: os judeus estritos criam que Deus não tinha nada a ver com os gentios. Então, ele acreditava que o Deus dele era só para os judeus. O restante da população Deus não veio para eles. Outra paradigma que Pedro teve que quebrar, Pedro estava alojado na casa de Simão, que era o Simão Pedro. E o Simão Pedro era um curtidor que trabalhava com cadáveres de animais. Então ele trabalhava com couro, Isso para os judeus era totalmente impuro. Então foi o segundo paradigma aí que Pedro teve que quebrar. E o terceiro, que é o principal aí do texto que a gente leu, é que os judeus tinham lei muito estritas na questão dos alimentos que eles poderiam comer. Então eu até trouxe um dado aqui, que na lei deles eles só poderiam comer animais ruminantes que tinham unhas fendidas, que era cabra, né, pastor? Ovelha, boi. Então era esse tipo. E aí eu trouxe alguns questionamentos para a gente discutir, trazendo para o nosso momento. Se Jesus voltasse em nossos dias, para quem ele viria? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Será que ele estaria no templo? Com quem que ele andaria? Então essa é uma reflexão para a gente fazer. Recentemente, fazem 12 anos antes da pandemia, eu fui num curso em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, fizemos um curso e depois a gente foi visitar a Avenida Paulista num sábado à noite. Não sei para quem teve essa experiência de visitar a Avenida Paulista num sábado à noite, sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei lá foi um choque. Muito grupo, a rua parada, tipo, droga para todo lado. Não tinha casal normal, homem e mulher. Então, assim, um grupo de hippie, um grupo de emo, um grupo de roqueiro. Então, assim, é um negócio muito forte. E eu falei assim, caramba, será que Jesus voltasse, ele não estaria aqui? Então, assim, isso foi um choque. Eu até conversei com a Rafa. Eu falo para ela, a gente precisa ir lá para a gente ver como que está o mundo atual. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aí pensarem nessa questão de quebra de paradigma. Será que Jesus estaria no templo ou será que Jesus estaria nas ruas? E nada melhor que essa frase para mostrar a quebra de paradigma. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que está disposto à mudança. Essa frase é de Darwin. Então, assim, quem não estiver disposto à mudança nesses dias, nesse século, realmente vai ficar difícil. Então, a igreja tem que estar focada nisso aqui. E eu fiz um questionamento aqui embaixo também. Quanto você está disposto a mudar, a quebrar seus padrões? Esse é o primeiro pilar que eu trouxe para vocês, é a quebra de paradigma. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de tempo. E eu quero que vocês participem dessa aqui. Quem aí está achando que parece que temos menos tempos nos dias atuais? Altair, o que você fala? Eu costumo falar, as pessoas de mais idade podem até falar, que eu pergunto para o meu pai, na sua época de criança era nessa velocidade que passava? Ele falava, Ramon, não era, parece que era de uma forma diferente. Ele falava assim, cara, para chegar ao Natal era muito difícil, parece que demorava muito tempo. Edinho? Edinho pode confirmar isso. Então, assim, será que nós não temos mais as mesmas 24 horas?
será que estamos com mais atividades nos dias atuais? Então é coisa para a gente repensar e refletir sobre isso. Uma coisa que eu sei é que o tempo é democrático. Todo mundo tem 24 horas. Não importa se é o cara mais rico do mundo, qualquer pessoa tem 24 horas. Isso é um fato. E eu acredito muito que essa velocidade que o tempo está passando é por conta disso aqui, entretenimento. Hoje a gente está com muito entretenimento. Então, a gente não consegue mais nos dias atuais ficar ocioso. A gente parou, pegamos o celular. Parou, tem alguma coisa. Parou, tem internet. Então, realmente eu acredito que isso está deixando essa velocidade do tempo aí passar mais rápido. Muito ansioso. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Concordo.
É um tema que vamos longe, né? Falando aí, a gente falou um pouco sobre tempo, eu não poderia deixar de trazer para vocês as informações, né? E eu fiz esse questionamento aqui, será que a gente vive na era da informação ou da desinformação? Vou passar alguns dados para vocês, ó. Durante os próximos 6 minutos, o mundo terá gerado 9,1 mil terabytes de dados. O que isso significa, galera? 2 milhões de stories publicados, 1,2 milhões de conferências via Zoom e 250 milhões de mensagens de WhatsApp. A fonte está aqui embaixo. Tem mais dados aqui, ó. A cada ano, a humanidade bate recordes na criação de conteúdo. O volume de conteúdo gerado de 2014 a 2016, esquece agora, esse dado ainda está desatualizado. Se a gente pegar agora pós-pandemia, deve ter sido muito maior. Foi maior que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. Então, para vocês verem, em 2 anos, a gente produziu conteúdo para todos os anos passados. Então, assim, é assustador. Essa aqui a gente ficou até intrigado, eu com a Rafa. Se uma pessoa for assistir todos os vídeos do YouTube, que veicula em 24 horas, em um dia, todos os vídeos postados, baixados no YouTube, que levaria algo em torno de 2.739 anos, 766 anos. Então, assim, é algo absurdo que a gente está produzindo de conteúdo. E muito, eu acredito, a minha visão, muito desse tempo aí que a gente está falando, dessa falta de tempo, tem a ver com aqui. A gente realmente está muito acelerado. O fato é que é impossível assimilarmos essa quantidade de informação. Não adianta a gente querer tentar pegar esse tanto de conteúdo que a gente não vai assimilar. Mesmo a pequena fração que chega até nós diariamente corresponde a um verdadeiro bombardeio que requer atenção e administração. Isso aqui a gente vive nas redes sociais aí diariamente. Então, uma solução que eu acredito para a gente ter perante isso aqui é o foco. O que eu estou vendo? Para onde? O que eu quero? O que eu quero aprender? É uma coisa que eu uso muito comigo. O que eu quero aprender? Eu vou só consumir aquele tipo de conteúdo. Qualquer outro conteúdo eu dou uma descartada. Porque assim, para não ficar abrindo muito. Senão realmente a gente não consegue assimilar. Porém, tem uma coisa aqui. Seria injusto se falarmos que a globalização, essa informação é totalmente ruim. A gente teve acesso aí a coisas que a gente não tinha até no passado. Né, pastor? O senhor pode falar isso muito melhor. Hoje a gente baixou um vídeo no YouTube, eu fui atrás de informação, a gente consegue chegar à informação que a gente não tinha acesso tão fácil. Quem lembra da Barça, aquela coletânea de livro que eu já tive, e hoje, Thomas nem lembra o que era, lembra, Thomas? Era o sonho de consumo da época, cara, a Barça, era 21 livros, se eu não me engano, tinha tudo. Então hoje virou pó. Tivemos acesso a muitas acessibilidades, isso é um fato. E ela democratizou a informação, todo mundo, a informação que qualquer pessoa tem acesso. A internet é uma maravilha, ou um problema, depende do uso que se faz dela. Esse é meu ponto de vista aí. Parece frase clichê, mas essa é a pura verdade. A gente falou do segundo paradigma aí, que era o tempo e a quantidade de informações. E agora eu vou trazer a minha visão do que a gente pode fazer como igreja para sermos mais relevantes nessa era aí da informação. O primeiro pilar que eu queria falar com vocês é sobre saúde. Não poderia ficar sem falar sobre isso, né? Então, e quando a gente fala sobre saúde, nunca ficou tão claro nos nossos dias, depois de pandemia aí, quanto a saúde é importante nas nossas vidas.
Então eu acredito muito que a gente, como igreja, precisa estar mais antenado à saúde. E quando eu falo saúde, eu não quero que vocês entendam que é assim, que é o corpo definido, que é musculoso. Não, é saúde mesmo, é buscar a qualidade de vida, é importar com isso. Porque assim, a minha visão de saúde é o que? É um ato de respeito, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Então a gente está fazendo, está cuidando, está mostrando, ó, obrigado Deus, eu estou grato pelo que o Senhor me deu. Então é um ato de respeito com a gente mesmo. E uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, que é uma frase que sem saúde não há vida. E a saúde é o nosso combustível. A gente tem só a saúde é a nossa matéria-prima. Então a gente precisa dar muita importância para isso aqui. Isso aqui precisa ser mais falado, ser mais divulgado. O segundo pilar que o pastor começou falando com isso, que é uma coisa que a gente tem muito bem definida na Fox, trazendo agora um pouquinho do empreendedorismo para cá. Eu, como empreendedor, não deixaria de falar sobre isso. É ter uma missão muito bem definida. O que realmente a gente quer? O que realmente a gente almeja? Para onde a gente está indo? Porque assim, imagina, eu enxergo missão como um barco. Imagina se um barco sai sem rota, um avião sai sem rota. Então a gente precisa estar muito definido. Isso aqui precisa estar diariamente sendo falado. Por exemplo, na nossa equipe, todo dia eu estou falando para eles, a nossa missão é essa, nossa missão é essa, nossa missão é essa. Não é uma vez eu coloquei lá e acabou, é todo dia, isso aqui tem que ser vivido. O Altair, que acompanha um pouco, sabe muito bem disso. O segundo pilar, que linka um pouquinho com a missão, é a visão. Visão, o pastor falou, o que a igreja vai ser daqui a 10 anos? Como que a gente vai estar? Como que a gente pretende estar? Nos dias de hoje fica mais difícil planejar esses 10 anos, mas assim, a gente precisa ter uma direção. Porque assim, o mundo está mudando muito rápido, veio pandemia, está tudo muito rápido, mas a gente precisa ter um norte. Eu trouxe até uma frase de Provérbios, que é um livro da Bíblia que eu gosto demais, estudo muito, que a falta de visão leva as pessoas à ruína. Quem não tem visão não sabe para onde está indo para a ruína. O que é visão? É um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e esquema detalhado para alcançá-lo. Então a gente precisa estar atento para onde a gente está indo e com um plano. Pode falar, pastor. É legal disso aí que o brasileiro deixa a vida me levar, isso aí é real, porque assim, tem alguns dados, eu não vou saber exatamente, mas assim, os americanos produzem, eu acho que 6 vezes mais que os brasileiros. Por quê? Porque os caras planejam, eles sabem para onde eles estão indo, e a gente aprende aqui no Brasil muito na prática, muito errando. Então assim, é direcionar, é sentar, planejar, traçar a meta e vamos, entendeu? Então perder, né? Sim. Sim, sim. Perde a essência, né? Sim, sim. Sim. Total.
É por isso que eu coloquei já, ou era da informação ou da desinformação. Porque a quantidade de conteúdo que a gente tem é informação demais. Exatamente. Então, ainda sobre visão, o que é visão? Essa palavra aqui me acompanha diariamente, clareza. Quando eu falo de missão e visão, eu tenho que ter clareza. Para onde a gente está indo? Para onde estamos indo? E isso aqui trazendo para focos, a gente tem isso alinhado. Para onde a gente está indo? Aonde a gente quer chegar? E o que faremos para chegar lá? Então, assim, a gente sabe para onde a gente vai, para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar, e a gente tem um plano para ir até lá. Isso é a visão. Plano de voo. Plano de voo. E legal o plano de voo, a Rafa sabe, eu gosto muito eu acompanho sempre no YouTube avião, decolagem, pouso, eu gosto muito de avião. E assim, o avião, eles marcam manualmente, se eles errar 1 grau, já muda totalmente a rota. Então, assim, tem que estar muito definido. E aqui uma frase do Walt Disney, que ele fala assim, quando você acredita em algo, acredite nele todo o caminho, de uma maneira implícita e inquestionável. É muito legal a história do Walt Disney, que quando ele foi inaugurar o parque, alguns dias antes ele faleceu. Ele não viu a construção do parque. E aí foi um repórter perguntar para o irmão dele, que era junto. Aí ele falou assim, caramba, o Walt Disney morreu, agora que foi construir o sonho dele, não sei o quê. E o irmão dele falou assim, o Walt foi o cara que mais via isso desde sempre. Ele já enxergava isso pronto. Então, assim, só aconteceu, ele já tinha isso totalmente desenhado. Então, assim, isso é muito legal, o quanto a visão dele era clara, definida. Outro pilar aí importante é a esperança. É algo que a gente não pode perder nunca. A esperança adiada, eu trouxe outra parte de Provérbios, a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como árvores da vida. Então, assim, nunca, nesses tempos aí que a gente viveu de pandemia, que a gente ainda vive, isso aqui é uma coisa que tem perdido muito, né? As pessoas têm ficado sem esperança. E quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da palavra, quando a gente fala de Jesus, Jesus é a esperança. A gente tem que ter esperança nele. É uma crença, e o que é esperança? É uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Outro pilar, que isso aqui é muito legal, que é uma coisa que eu com a Rafa vive diariamente. Para a gente ser igreja relevante, a gente tem que ser igreja onde a gente estiver. Então, assim, hoje na Focus, o Altair acompanha, eu acho que ele é de perto aqui, que está aqui, que acompanha Elias e Gabi também, a Mari, que já... Hoje na Focus a gente tem sido muito mais igreja que muitas vezes aqui mesmo no templo, pastor. A gente tem acolhido pessoas, a gente tem escutado pessoas, a gente tem levado a palavra de Deus para pessoas. Então, assim, o templo é o nosso combustível, a nosso alimento, mas lá fora é a nossa missão. Lá fora que a gente precisa fazer a diferença. Aqui e a gente volta lá no início. Será que Jesus vinha aqui ou vinha para fora? Será que Jesus estaria sentadinho aqui ou estaria lá com os mendigos lá no povo lá na praça lá agora? Então é isso que é uma coisa para a gente refletir bastante. Sermos relevantes aonde estivermos. Seja a igreja onde estiver. Até coloquei Case Fox, que é o que eu falei, que é hoje a Fox tem sido a nossa igreja, o nosso aprendizado a gente tem transferido para lá. E a gente tem histórias assim impactantes, né, de transformação de vida, de pessoas depressivas que a gente conseguiu mostrar a Deus e com acompanhamento também de médico, assim, e é absurdo. Tanto que, pessoal, a nossa missão lá na Fox é transformar vidas através da atividade física e do relacionamento humano.
quando eu comecei lá atrás, e eu não tinha essas experiências, isso aí era meio, será que é verdade? Será que realmente? Hoje eu falo de boca cheia, é isso. A nossa missão é isso e a gente faz com excelência isso. O pastor quer falar? Se eu fosse pontuar, esse pilar aqui, para mim, é um dos mais importantes. Ser igreja onde a gente estiver. E o último pilar que eu trouxe para a gente sermos aí igreja relevante é fazermos bom uso das tecnologias e das ferramentas disponíveis. Eu até queria parabenizar a nossa igreja, que assim, a gente tem feito um bom uso da tecnologia. Até a mãe da Rafa lá na igreja que ela tá, eles não têm essa questão de ser ao vivo e tal, e ela sempre pede o link. Então assim, a gente está fazendo um trabalho muito bom nessa questão. Eu trouxe uma frase aqui para finalizar. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas o lugar que estamos construindo. E para o líder que busca construir um futuro melhor, é preciso conscientizar-se de que a jornada é mais importante que o destino, que suas escolhas, decisões e ações no presente é que construirão e pavimentarão a estrada que conduzirá ao futuro desejado. Eu encerro minha palavra com essa frase aí para vocês darem uma pensada, e realmente o futuro é agora. Futuro, não existe futuro, é agora. É ser igreja onde a gente está, é ter essa troca, que assim, é o que eu falei para vocês no início. Isso aqui é muito mais rico, onde todo mundo opina, porque assim, a gente está naquele padrão de escola, né, onde o professor fala e todo mundo fica ouvindo e daqui a pouco não entende nada. Então assim, realmente quando a gente participa, quando a gente se interage, é que a gente assimila e troca informações, tá? Agradeço aí o convite e obrigado. Legal, gente. Olha, surpreendido. Eu já sabia que ia ser bom, né? Mas foi mais que bom. Vamos no nosso pit stop, no nosso lanchinho? Tá fácil aí, dona Wanda? E precisa de alguém para ir lá em cima buscar alguma coisa? Manda um voluntário lá. Alguém se voluntário. É preciso ir lá no terceiro andar para buscar alguma coisa? Um voluntário. Vai lá, tem 2 voluntários, tá? O que precisar aí, manda o pessoal. Gente, olha, o que nós podemos fazer?
Amém, né, gente? O recreio acabou. Obrigado, Rafael. Pessoal que está no recreio ainda, acabou, viu, a hora do recreio. Gente, eu fiquei assustado. Eu lembro que o dia que a igreja estava fechada, aí fazia 2 semanas que reabriu a igreja. E a Alice veio de manhã. Veio com seus pais, veio com a sua família. Aí veio também a Esté. E quando elas se viram, pensa numa alegria, que elas não se viam há tempo, né? E fizeram uma festa na porta da igreja e não teve jeito. A Esté pegou ali e disse, vai para minha casa. E não teve jeito, a Ediane teve que deixar, porque não tinha. Vocês fizeram exatamente assim. Fazia tempo que a gente não comia alguma coisa juntos, né? Eu não sei quanto tempo, quase 2 anos, né? E aí a gente foi com tanta sede ao pote, não é por causa da comida, para conversar, né? Bater papo e tal, né? Isso faz parte da igreja. A nossa igreja, ela é relacional. E aí é que está o fato. Somos relacionais e durante a pandemia não podemos nos relacionar. Gente, nós não podíamos abraçar, não podemos ainda. E isso realmente nos fez ver a importância dessas coisas. E esta igreja tem um particular, né? Ela é uma igreja muito afetiva. Eu sou pastor de muitos anos, viu? Eu já fui pastor de igreja que eu pedi, pelo amor de Deus, dá pelo menos a mão para o visitante. Agora a gente tem que dizer para o povo daqui, gente, larga o visitante, não pode abraçar o visitante, né? Gente, no meu projeto, eu tinha uma sequência de slides, de 22 slides para vocês, mas eu não vou fazer isso, que o horário está avançado. Mas nós vamos fazer, eu quero passar um videozinho para vocês, dentro daquilo que o Ramon falou. A ideia, gente, é a igreja relevante. Em 2019, nós com um grupo de líderes, nós aprovamos um projeto com os objetivos, e dentro do objetivo era imediatamente fazermos, eu saí da linha, né? Fazermos uma feira de ministérios, que foi uma feira do voluntariado, lembram? Aconteceu isso no começo de 2019. E aí já começamos com a carga, e uma das coisas que a gente tinha o objetivo a curto prazo era ter uma equipe para recepção criativa, chamada de recepção criativa. Mas imediatamente veio a pandemia. E isso aí ficou na prateleira, né? Mas a gente pode adaptar algumas coisas, repensar algumas coisas, já que a pandemia não acabou, mas a gente pode fazer algumas coisas que a gente, da nossa missão. Como o Ramon falou, a igreja ela teve fechada, mas a igreja continuou viva, graças ao Senhor, porque somos nós a igreja. É que nós nos habituamos que igreja é aqui, né? Aqui é onde o povo se reúne para adorar o Senhor e para também ser ministrado pelo Senhor. Muito bem, eu quero passar um videozinho. Nós, em 2019, também começamos um grupo de discipulado lá na nossa casa, com o objetivo desse projeto novo da Igreja Relevante, né? E também tivemos que parar por causa da pandemia, né? Mas a gente já tinha passado para esse grupo, passado para o conselho, esse vídeo, e eu não tinha passado para o grande grupo, e hoje eu gostaria de passar. Eu li um pequeno livro, no começo de 2019, Quem Mexeu no Meu Queijo. E é um livro muito interessante, é sobre visão do futuro, sobre empreendimento, mas nunca ele foi tão atual quanto agora. Olhando para a igreja, vamos pensar o que é o queijo da gente em termos de igreja, né? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo? Quem Mexeu no Meu Queijo conta uma história bem simples, mas com várias boas lições
lições de vida, que se passa em um grande labirinto. O livro conta com 4 personagens, 2 ratos e 2 homenzinhos, que estão em busca de seus queijos. O queijo nada mais é do que uma metáfora para os nossos desejos na vida. Ele representa aquilo que acreditamos que nos trará felicidade, desde comida e abrigo até algo mais complexo. Sucesso profissional, paz espiritual, família ou dinheiro. Todos os dias, os 4 personagens saem de suas casas em busca de seus sonhos, ou melhor, do tão sonhado queijo que está nas aventuras do dia a dia, que neste caso, no labirinto. Os 2 ratos usavam seu lado instintivo. Eles não pensavam muito, e sem saber exatamente para onde estavam indo, apenas corriam pelos corredores, farejando e buscando pelo queijo. Já os 2 homenzinhos, que se consideravam muito inteligentes, possuíam várias crenças, e todos os dias saíam em busca do tão sonhado queijo, usando seus raciocínios complexos. Até que um dia, finalmente, os 4 personagens encontraram o posto C, um lugar cheio de queijo. Parecia haver uma quantidade enorme de queijo, que duraria para o resto de suas vidas. Então os 4 personagens começaram a frequentar o local diariamente. Os ratos seguiam seus instintos e saíam correndo pelas manhãs em direção ao queijo. Todo dia eles vasculhavam o local e depois se satisfaziam. Já os homenzinhos, muito inteligentes, faziam como a maioria das pessoas. Ao encontrar o tão sonhado queijo de suas vidas, eles se acomodaram com a situação, pensaram que o queijo estaria lá eternamente e que seriam felizes para sempre. Os dias se passavam e a história se repetia. Os 4 personagens iam todos os dias ao posto C saborear o queijo. Até que um dia, finalmente, os ratos saíram correndo pela manhã e, ao chegar, descobriram que o queijo havia desaparecido. Houve uma grande mudança. Eles não pensaram muito, já imaginavam que isso iria acontecer, e logo saíram correndo pelo labirinto, como sempre fizeram, em busca de um novo queijo. Seguindo esse comportamento e agindo sem pensar muito, não demorou muito para que eles encontrassem um outro local com ainda mais queijos para saborear. Já os homenzinhos, que se achavam muito inteligentes, acordaram mais tarde, acomodados com suas vidas e se sentindo muito seguros, e seguiram pelo labirinto. Ao chegar ao local, ficaram espantados com a situação. Eles não acreditavam que aquilo poderia ser verdade. Afinal, quem mexeu no queijo deles? Eles começaram a dizer coisas que muita gente diria. Ah, isso não é justo. Eu mereço meu queijo. Eu trabalhei duro por isso. Eu tenho meus direitos. Irritados, deprimidos e profundamente estressados, os homenzinhos simplesmente ficaram paralisados com aquela situação. Mas eles decidiram continuar frequentando o local. Eles acordavam todos os dias, faziam exatamente a mesma coisa e esperavam que, por um milagre, a vida deles se tornaria diferente e que o queijo voltaria ao lugar. Uma verdadeira prova de insanidade. O tempo passou e os homenzinhos ficavam cada vez mais deprimidos com aquela mudança em suas vidas. Até que um dia, um deles começou a perceber que nada iria voltar a ser como era. O queijo não voltaria para lá. As coisas haviam mudado e essa era a nova realidade. Ele percebeu que era melhor voltar a explorar o labirinto em busca do queijo como sempre fizera. Ele sabia que se ficasse parado, poderia morrer. Ele sabia que todo o medo que eles haviam criado em suas mentes era ilusório e não representava a realidade. Suas cabeças alimentavam a ideia de que nunca mais seriam felizes e que nunca mais encontrariam o queijo, mas isso não era verdade. Então, ciente disso, ele partiu em busca do tão sonhado queijo. O outro, acomodado com a situação e dominado pelo medo, decidiu continuar no mesmo lugar, esperando que as coisas mudassem, deixando que seus sonhos de vida fossem corroídos pelo acaso. O homenzinho que correu aprendeu que se ele tivesse prestado mais atenção, teria percebido que o queijo não havia sumido do nada. Bastava checar todos os dias a situação. Com o tempo, ao encarar todo dia a nova realidade e superar os desafios, ele percebeu que havia algo ainda melhor do que saborear o queijo. Era sentir-se livre do medo e aproveitar as experiências de vida. Todos os dias o homenzinho continuava em busca do queijo. Ele começou a mudar as suas crenças e começou a imaginar como seria a vida quando encontrasse um novo queijo. Então ele aprendeu que visualizar e imaginar o queijo o fazia se sentir mais vivo e o aproximava do objetivo. De vez em quando ele encontrava alguns pequenos pedaços de queijo pelo labirinto. Nada que o deixasse satisfeito, mas ele aprendeu mais uma lição. É mais seguro sair em busca de um novo queijo do que ficar parado sem queijo. Ele também aprendeu que acreditar que você pode encontrar um novo queijo é o primeiro passo para realmente encontrá-lo. Então ele continuou se aventurando pelo labirinto e logo percebeu que se tivesse prestado mais atenção às pequenas mudanças, teria sido muito mais fácil superar a situação. A cada dia que passava, ele conseguia se sentir mais vivo, mais forte e com mais energia. Corria cada vez mais rápido pelo labirinto, até que finalmente ele encontrou o posto A, o local com a maior quantidade do melhor queijo de todos, um lugar muito melhor que o anterior, e que jamais teria sido descoberto se ele tivesse ficado preso às suas antigas crenças e ao passado. Ele compreendeu que o maior
Pode. Uma das coisas que me chama a atenção nesse vídeo, porque ele é o resumo de um livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Nós estamos vivendo exatamente como aquele homenzinho. De repente a gente chegou e o queijo não estava lá. As mudanças vieram muito rápidas. E nós temos que nos adaptar. Não é ficar parado esperando a morte, achar que, olha, o queijo não está lá. Então o que nós vamos fazer? Vamos ficar chorando esperando a morte? Não, nós temos que buscar esse queijo em algum lugar. A igreja, ela tem que se preparar para as mudanças sempre. Quando os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e outros, eles começaram o movimento de reforma, eles chegaram à conclusão que a igreja é reformada e sempre reformando. O que eles queriam dizer com isto, né? O que eles queriam fazer com isso? Eu volto a uma pequena mensagem, não, uma mensagem que eu preguei recentemente aqui na igreja, Isaías 54, de 1 a 3. Canta alegremente, ó estéril, né? Porque tu terás muitos filhos, e seus filhos serão incontáveis. Grita e cante de alegria. O profeta está falando isso para gente que estava no exílio, gente que estava no caos. Mas ele chega a dizer lá em dado momento, alarga o espaço da tua tenda. Constrói para a direita e para a esquerda, porque vai nascer muito filho. Ou seja, o que o profeta está dizendo? Dentro daquilo que o Ramon falou. Mantenha o foco. Se a casa vai crescer, se a família vai crescer, prepara o quarto das crianças. É isso que o texto está dizendo. Alarga o espaço da tua tenda. Eles eram seminômades, eles entendiam essa linguagem. É a linguagem do nômade, que é a tenda, não é a casa fixa, não é a alvenaria. Olha, vai aumentando. Estenda, finca essas estacas, porque vai ter muita gente aí com você. Sua descendência será como um grão de areia. Esse é o desafio, irmãos. Agora, dá para sonhar com o futuro da igreja? O que vocês acham? Alguém aceita esse desafio de sonhar com o futuro da igreja? E eu quero dizer, eu convidei vocês aqui, e mais alguns, mas eu quero dizer, para vocês que estão aqui, vocês topam essa parada de sonhar com o futuro da igreja? Sim? Amém? Dá a sua contribuição, porque uma das coisas que eu escrevi hoje, quando eu lembrava vocês da reunião, é que o sonho não é do pastor, o sonho não é do conselho, é da igreja. Vocês são igreja, como disse o Ramon, nós somos igreja. E, portanto, o compromisso é de todos nós. Tá, o que eu pretendo? Eu não sei se o Walter está lá Walter, tem um slide aí no computador base, não no notebook, no outro. Ele chama Igreja Relevante 2021. Acho que o Ramon viu esse slide lá. Eu só quero pegar a parte final desse slide. Pode tirar o vídeo já saiu daí, né? Ah, já está no outro computador, né? Aí nesse computador aí também está. Ele está aí. Igreja Relevante 2021. O pendrive está aí também. Achou aí? É no PowerPoint.
está em casa. Mas eu quero que vocês assumam o compromisso de assistir o vídeo, porque depois nós teremos um encontro para a gente reagir ao que a gente assistiu. Quem topa isso? Vocês topam? Vão assistir mesmo? Olha, são 3 vídeos. Um é sobre pregação numa igreja que está se revitalizando, que está se reorganizando, renascendo. Um é sobre a importância da revitalização. Um é com o pastor Naamã Mendes, um é com o pastor Mário Sérgio de Góes e um é com Carlos Queiroz. Diaconia como função missional da igreja. Essa diaconia como função missional da igreja com Carlos Queiroz. Esse pastor não é da nossa igreja, mas é um grande comunicador do Evangelho. Vocês vão gostar, é um cabra de Cristo, né? É um cearense, arretado de bom. Vocês vão gostar. Então, são 3 vídeos. São vídeos que foram veiculados pela Igreja Nacional em 2 ocasiões. Uma sobre uma conferência da Igreja Missional. Achou aí, tá? Então, não sei se o controle está por aí. Está por aqui? Tudo improvisado, né? Tá. Esses aqui eu não vou nem me referir, porque eu prometi que não ia demorar muito, mas eu só quero a parte final, tá, gente? Por isso que eu estou pulando. Isso aqui foi tudo aprovado eu tenho que ficar de frente para a célula aqui, que é receptora. Ó, só para vocês terem uma ideia, todos esses objetivos aqui foram, a curto prazo, foram aprovados em 2019, e que a pandemia boicotou, né? Realizar uma feira para voluntariado, objetivos por áreas de atuação, fizemos. Depois, o Ministério de Recepção Criativa, começamos, depois tivemos que parar. Uma igreja mais acolhedora. Também, terceiro motivo, contribuição generosa e fiel. Uma das coisas que aconteceu na pandemia é que não faltou os recursos para a igreja. Irmãos, e quando a igreja não tinha nenhum recurso, que foi o maior milagre que aconteceu, um dos milagres está aqui, eu estou usando. Mas a igreja perdeu o sonho inteiro quando fechou. O som que já estava muito ruim ficou pior. Aí eu lembro que o Natanael, naquela ocasião, me permitam falar, irmão, mas foi ele ele e o Elias que foram lá. Olha, vamos fazer, o conselho autorizou, mas como a gente nem pensava. Gente, nós estávamos contando ontem com o Elias, mais ou menos, uns 20 mil, tudo. Computador, som, microfone, tudo. E como se não bastasse, uma das coisas que ele tinha falado para mim, lá no escritório, lá em cima, ele disse, pastor, a igreja precisa de ter um microfone daquele, para o senhor usar, ficar mais livre e tal, mas é caro esse microfone. Lá para 2024, quem sabe a gente consegue no centenário da igreja, né? Esta semana nós ganhamos. Aí, teve um momento que a gente ganhava ofertas para comprar as coisas, mas um momento mais legal assim foi que gente que estava assistindo os nossos cultos online começou a depositar oferta para a gente. Recentemente faltava R$150 para alguma coisa, eu não lembro o que era. Aí eu falei, a igreja vai dar esse dinheiro, né? Quando a gente abriu a conta bancária, tinha uma oferta de uma irmã e ela mandou uma mensagem para mim no Messenger, dizendo assim, olha pastor, aplica esta oferta em qualquer coisa que a igreja precisar. Naquele momento tinha R$150, a igreja precisava de R$150 para cobrir a conta. Aí você diz que não é milagre? Então, gente, a gente experimentou muito milagre. Hoje, nós temos uma transmissão de boa qualidade, diante de muitas igrejas que não têm tido essa visão, graças a Deus. Mas vamos adiante, né? Isso aqui também foi
eu e o Samuca estamos lutando aí, engatinhando para que motivar a igreja a ser uma igreja intercessora, tanto de oração quanto durante os cultos e em reuniões, desafiar todos a uma vida de piedade, né? Esse é o objetivo. Isso aí a gente está fazendo, está conseguindo, e isso se acentuou na pandemia, né? Mas a gente ainda tem muitos alvos nessa área de intercessão, para a glória do Senhor, né? Eu e o Samuca temos sonhado com um grupo de intercessores que durante os cultos pega a lista das pessoas que estão no culto e vai orar uma por uma para que o Espírito Santo avive os corações, edifique, e o Espírito Santo motive. Nós temos, nessa pandemia, mesmo usando máscara, com números limitados na igreja, nós temos recebido muitas visitas na igreja, muitas oportunidades, né? Aí é que é ser relevante. Nós damos aquela lembrancinha para as pessoas e precisamos comprar esses dias quanto? 100 livros novos, né? 200, né? 200 livros novos nós compramos. A gente comprava de 50, agora veio de 200 de uma vez, né? É claro que nós vamos dar para o pessoal da Vigilância Sanitária que vem aqui domingo e tal, né? E esse é um fato, tá? Vamos deixar isso aqui de mão, mas eu quero, algumas ideias, tá? É isso aqui que eu quero falar para vocês. São os 3 vídeos, Fundamentos da Revitalização da Igreja, com o reverendo Mário Sérgio de Góes. Eu vou mandar esse link para vocês, e vocês vão assistir esse vídeo. Ele é um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos, você pode assistir, dividir, diluir em partes, mas assista todo. E pregação na revitalização. Acho que o Samuca já assistiu, é muito bom esse trabalho do reverendo Naamã, vale a pena. E diaconia como característica da visão missional com Carlos Queiroz. Esse é um vídeo maior, de 1h30, mas ele começa a falar no minuto 39, eu vou até anotar para vocês, ele começa a falar no minuto 39, porque tem música, tem conjunto cantando e tal, e ele vai lá até, ele não chega a falar o vídeo inteiro, né? Mas ele fala ali uns 40 minutos também, né? Mas olha, vale a pena, principalmente os diáconos da igreja, diáconos e diaconisa, vale a pena assistir o Carlinhos Queiroz, que é um cara fora do sério, fantástico, uma vida, um ministério muito sério. Então, esse é o desafio para vocês. Topam? Podemos sonhar com essa igreja juntos? Ajuda o conselho, gente. Ajuda a igreja para a glória de Jesus, tá bom? Obrigado da presença de vocês. Agora, eu queria orar. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar nesse tempo. Pai, eu te louvo. Nesta noite, Pai, eu te agradeço pela graça, a bondade do Senhor em motivar irmãos e irmãs a estarem aqui, contribuírem com os sonhos da igreja. Louvado seja o teu nome, especialmente o empenho, o zelo do Ramon em compartilhar com a gente e como ele foi usado pelo Senhor. Ó Pai amado, continue usando como instrumento ele e a Rafa e sobretudo o seu trabalho ali abençoando e que eles continuem a resplandecer como luz. Em nome de Jesus. E agora eu quero pedir especialmente, neste momento, pela dona Marta, a avó da Ediane, que está ali na UTI, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure a tua serva, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é o Senhor mesmo quem faz todas as coisas. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai querido, também eu quero orar pela Tati, que precisa passar por um procedimento cirúrgico nessa questão desses cálculos renais. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos e entra com a tua providência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Pai também, neste momento, porque a Mariana está bem, tudo aquilo que a preocupava em termos da Mariana,
e a Patrícia, o Senhor mesmo entrou com providência. Louvado seja o teu nome. E que o Senhor as abençoe e as sustente nesses dias de tantas lutas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, eu te agradeço por esses irmãos e irmãs. Motiva cada dia nós. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor a glória. Louvado seja Deus.